Bom, 2023, um avivamento em uma universidade metodista. Queridos jovens, foram tocados por uma pregação simples. Jesus, the Holy Spirit moving in our midst, that's what we're hoping. Sem nenhum alarde, algo sobrenatural acontece. Pessoas começam a se confessar, a se perdoar. O que aconteceu nesse ano de 2023 nos Estados Unidos, nesse avivamento? É isso que você vai saber hoje. Vem comigo. Bom, queridos, eu gostaria de dizer aqui sobre o avivamento em Asbury. Com certeza vocês devem ter ouvido falar muito em 2023. No entanto, agora nós estamos completando um ano que aconteceu esse avivamento. Mas afinal, o que de fato aconteceu naquele lugar que foi tão especial? É isso que eu quero falar com vocês. E eu quero começar dizendo que a Universidade de Asbury, ela é afiliada ao Movimento de Santidade de Wesley. A frequência da capela é algo obrigatório para os alunos em determinados dias da semana. O avivamento em Asbury foi um avivamento cristão, queridos, que ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2023. Um grupo de alunos, eles estavam reunidos e de repente acabou o culto e eles permaneceram. A presidente do corpo estudantil, ela estava lá e ela disse a seguinte frase: depois que um colega decidiu confessar abertamente alguns dos seus pecados ao pequeno grupo, a atmosfera mudou. Queridos, eu quero começar dizendo para vocês que eu vou dar aqui uma cronologia rápida para que a gente possa falar, mas antes eu quero fazer uma introdução. Veja a adoração e a atmosfera de verdadeira adoração naquele lugar. Bom, você deve ter sentido algo diferente. Você deve ter percebido que as vozes são maiores do que o instrumento. Até porque se você prestar atenção no vídeo, você vai ver que não tinha muito instrumento. Tinha um violão, tinha uma bateria, tinha ali um teclado. Queridos, os instrumentos, eles não eram o fator predominante da adoração, mas eles estavam ali acompanhando a adoração. Eles estavam sendo direcionados pela adoração. A adoração é que estava ali realmente sendo o carro-chefe. As vozes, aquilo que saía de dentro de cada um adorador era o que estava imperando naquele lugar. E vale ressaltar, queridos, que nós tivemos ali, como eu disse aqui, uma pregação muito simples, uma pregação que muitos falariam assim: nossa, eu não estaria vendo uma pregação dessa. Ela aconteceu no livro de Romanos, capítulo 12, e ela tinha por título dizendo: transformando o amor em ação. A palavra desse humilde servo você pode ver em rápido flash. One another in brotherly love, give preference to one another in honor, not lagging behind in diligence, fervent in the spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer, contributing to the needs of the saints, practicing hospitality. Bom, queridos, você deve ter percebido que o que ele fala mais, o que ele fala em foco é sobre como amar de forma prática, como você não somente falar que ama, mas realmente você ter ações que demonstram que você realmente ama. E essa pregação, ela foi tão impactante que ela trouxe que muitos locais precisam de amor. Muitos locais precisam de amor, principalmente aqueles que não possuem a presença, o poderio de Jesus, porque não tem muitas pessoas que estão pregando o evangelho naquele lugar. Então, queridos, imagine você estar num lugar onde está falando que precisa do amor. E nesse avivamento, resumidamente, ela reuniu mais de 50 mil visitantes na cidade. Queridos, é algo tremendo, é algo poderoso. Nós podemos dizer aqui que foi algo fora daquilo que todos imaginam. Muitos jovens anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas que estavam ali ajoelhadas no altar, veja. E com certeza você deve ter visto que todos estavam ali sem se preocupar com quem estava ao seu lado esquerdo e seu lado direito,
quem estava à sua frente e atrás, eles estavam se preocupando com o reino e com o eterno. Eles estavam adorando de forma única, ímpar. E queridos, vamos falar aqui de rápidas palavras, porque eu quero te falar algo muito especial. Vocês vão ser tocados por entender que a simplicidade do Evangelho é algo que muitas pessoas não conseguem entender. Mas hoje nós vamos relembrar o que aconteceu em fevereiro de 2023 para que vocês possam entender e de repente na sua casa possa estar acontecendo o mover do Senhor. No dia 8 de fevereiro, quando tudo começou, como eu disse aqui, graduandos eles estão no auditório e após o culto matinal eles permanecem na capela para oração. Ali, queridos, começa uma notícia nas redes sociais sobre essa situação e começa a se espalhar principalmente pelas contas pessoais dos alunos. Já no dia 9, os alunos ainda permanecem e inclusive eles ficam durante a noite. Amados, no dia 10, eles começam a montar estações de café e apesar de terem pessoas que não são alunos dentro do local, grande parte eram composto de um corpo estudantil. No dia 11, nós vemos ali que multidões começam a lotar o auditório de Hughes. No dia 12, ônibus e vans de igrejas de outras instituições religiosas são observadas chegando a Asbury para o avivamento. No dia 13, a capela, ela continua a ser aberta para as multidões. E estudantes até mesmo de outras universidades vão ali no dia 13 realizar um culto de adoração em resposta a esse grande avivamento. No dia 14, pelo menos 22 igrejas viajam para Asbury para o avivamento. No dia 15, esse movimento de fé e graça, ele recebe a cobertura do jornal The Washington Post. No dia 16, a Universidade de Asbury, ela estabelece um cronograma para o avivamento. E a universidade marca o dia 24 de fevereiro como data final para que os serviços sejam ali realizados, para que os serviços sejam normalizados na universidade. No dia 17, o auditório de Hughes é aberto ao público. Dia 18, as preocupações com a segurança. No dia 18, tem tanta gente naquele lugar que há uma preocupação sobre a segurança de dezenas de milhares de pessoas. E isso começa a ser observado pelo governo. No dia 19, é o último dia dos serviços noturnos para o público. No dia 21, nós vemos aqui que a universidade anuncia que o serviço será transferido para acomodar o número de pessoas significativos que estavam presentes. E no dia 24, o avivamento termina em seu 14º dia. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse avivamento, levando em consideração que se nós formos olhar Atos 2, nós vemos que ali diz exatamente sobre uma reunião, a reunião dos filhos do Senhor, que estavam ali em obediência ao Eterno e estavam ali diligentemente. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa toda e as pessoas foram cheias do poder de Deus. Mas, queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre esse avivamento, levando em consideração muitos pontos importantes que com certeza você não deve ter observado e até mesmo não deve ter tido conhecimento. Mas a primeira coisa que eu quero dizer exatamente foi no que eu citei e que é a verdade. A pregação foi uma pregação simples. Se você parar para procurar, se você ouvi-la, você vai ver que foi uma pregação muito simples. No entanto, ela foi marcada por ser um tema cristocêntrico, onde realmente ele pautava na palavra. Ele buscou a palavra e tentou, e foi como uma flecha nos corações daqueles jovens. Uma pessoa que de repente falava calmamente, falava de forma despretensiosa, não estava ali tentando chamar a atenção. Ele ali não estava se preocupando em ser o pregador, mas ele queria que a mensagem chegasse. E eu tenho certeza que o primeiro ponto que você deve ter observado e falado assim, nossa, engraçado que se fosse do Brasil precisaria ser uma pregação impactante,
O céu teria que descer. E é esse o ponto que eu gostaria de tocar. O avivamento não é como muitas pessoas pensam. E até mesmo aqui, nós pensamos que o avivamento tem que ter barulho, tem que ter estrondo. E aqui nós vemos a calmaria. Segundo ponto, ali, esse avivamento, ele foi guiado, ele foi conduzido por uma adoração. Mas se olharmos ali, não tinha instrumento alto, não tinha nada de pessoas se movimentando e dançando, não tinha nenhum tipo de trio, de pessoas fazendo trio ali e andando no meio da capela, mas tinham pessoas que levantavam as suas mãos e ali adoravam em espírito e em verdade. Brasileiros que foram até lá estranharam, queridos, porque estão acostumados até mesmo com aquele instrumento, aquela atmosfera diferente, onde parece que você tem que ter uma adoração rasgada. E eu não estou aqui tecendo críticas ao que é praticado aqui no Brasil. Mas lembre-se que quando Jesus fala com a samaritana, ele fala que o Pai, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E não é por volume, queridos. E não é pela forma que você faz. Mas o seu íntimo, ele tem que se conectar com o Pai. Porque ele sonda o seu coração e ele sabe se aquela adoração está sendo direcionada para ele. E se está, com certeza ele estará recebendo. Então, queridos, não precisava de nenhum barulho. Não precisava que estivesse ninguém solando, estivesse alguém fazendo ali quase que um show. Não precisou de luzes, não precisou de estrondos. Precisou que pessoas abrissem seus corações e começassem a adorar o Eterno. Queridos, foi algo que realmente impactou. E outras coisas que realmente foram primordiais e que muitas pessoas notaram nossa, o que está acontecendo aqui é um grande quebrantamento, pessoas estão perdoando as outras, tem pessoa aqui confessando o pecado. Queridos, eles estavam falando assim, nossa, teria que acontecer ali pessoas que estavam sendo curadas, pessoas que estavam sendo libertas, demônios saindo e no seu... Queridos, o verdadeiro milagre são quando as pessoas são purificadas por Deus. Quando pessoas saem daquele curso errado da sua vida e começam a andar no caminho da vitória de Deus. Veja, queridos, que pessoas estavam sendo curadas interiormente, pessoas que estavam traumatizadas, pessoas que estavam ali com seu coração retido por falta de perdão, por falta de um coração totalmente liberado. Mas tudo isso foi quebrado, porque pessoas se ajoelhavam, pessoas choravam, pessoas pediam perdão, pessoas se abraçavam. Todos sabem que os americanos não são de abraçar, mas você pode ver que eles estavam se abraçando em adoração ao Eterno. Queridos, isso é uma atmosfera que nos mostra a simplicidade em que o Senhor trabalha. Outra coisa que eu queria falar com os amados é que ali tinham tantas pessoas que estavam reunidas que existiam outras que foram ali para alimentar quem estava ali naquela adoração. Se fosse em outra ocasião, eu poderia até pensar assim, com certeza teriam aquelas pessoas que iriam imaginar, eu posso então faturar um dinheiro já que tem uma grande concentração de pessoas lá. Eu posso levar a minha barraca, eu posso levar aqui o meu negócio até eles e eu posso oferecer comida, bebida, alguma coisa que seja interessante para eles. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Aquelas pessoas que tinham condições, que tinham um food truck de cachorro-quente ou de outras coisas, estavam lá, estavam dando aqueles alimentos de graça, estavam entregando para todos eles e alimentando as pessoas que ali estavam. Outra coisa muito incrível que aconteceu naquele lugar era que as pessoas que estavam ali, tinham outras que compravam Bíblias, que entregavam, pegavam folhetos e que estavam ali no meio, entregavam Bíblia lacrada, queridos, novinha, para aquelas pessoas entregavam, sem cobrar um centavo. Sabe o que é isso, queridos? Isso é o mover de Deus. Isso é o verdadeiro avivamento do Senhor, onde não há aquele interesse de você querer estar no lugar com outros motivos. Queridos, quem estava ali não estava interessado em, de repente, conseguir uma posição maior na empresa. Quem estava ali não estava em procura do carro do ano. Quem estava ali não estava na caça de uma casa triplex. Não estava ali uma pessoa
de repente, querendo cobrar algo de Deus. A única coisa que as pessoas que estavam ali estavam procurando era a presença do Eterno. Queridos, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Eu gostaria que você entendesse que essa exposição de hoje, no qual eu trouxe Atos 2 e trouxe tudo o que aconteceu no avivamento em Asbury, e que teve pessoas que falou, inclusive, que aconteceria no Brasil, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você preste atenção, pare tudo que você está fazendo e ouça bem o que eu vou dizer. Se na sua casa, se no seu trabalho, seja onde for, queridos, se existirem pessoas reunidas com o único objetivo de adorar e de buscar a presença do Eterno de forma verdadeira, ali está acampado o verdadeiro avivamento. Ali está um mover de Deus totalmente preparado. Sabe por quê, queridos? Porque aonde estiverem as pessoas buscando ao Eterno, Ele jamais deixará de aquecer os corações, de derramar a presença dEle e de fazer com que as pessoas saiam dali cheias de uma presença eterna, de uma presença gloriosa. E é por isso que eu quero dizer para você, se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, seja onde for que você esteja, até mesmo na rua, e você está olhando seu celular, prepare o seu coração para você buscá-lo de forma verdadeira, assim como Jesus falou com a samaritana. Ele falou, olha, o local de adoração não seria no monte, não seria no templo, mas seria aonde estivessem os verdadeiros adoradores. O local não importa, a geografia não importa, o que importa é onde está o seu coração. E espero que esse avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2023, ele possa acontecer ainda hoje na sua casa, possa acontecer ainda hoje na sua cidade, ainda hoje na sua igreja, e que o Senhor possa lhe abençoar com poder e grande glória.